Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre blockchain pública, o presente do Bitcoin para o totalitarismo das CBDCs. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos lá, vamos esmiuçar, né? Por que o governo ainda permite que o Bitcoin exista, né? É uma pergunta que todo mundo se faz, mas ninguém sabe responder, né? A gente só tem apenas teorias que tentam explicar, mas certeza a gente não tem. Não só permitir, como adotar, né? Isso já é um outro grande ponto, né? Apreender, né? Acontece uma série de coisinhas interessantes com o Bitcoin que, dependendo de onde você for olhar, não acontece isso, vai de encontro, né? Assim, vai confrontar um pouco do ethos cypherpunk ao qual o Bitcoin foi criado, né? Que era não controlado por governo nenhum, em teoria, né, com aquele seu post também mostrando da preocupação do Satoshi, não deveria ser rastreável do jeito que é, né? Então esse conceito de blockchain pública, ou seja, onde você não tem o nome das pessoas, né, não é associado a um nome as carteiras, mas você consegue rastrear toda a origem do Bitcoin até o momento que ele foi minerado, né? Então vocês podem acompanhar por notícias, né, de uma carteira que não mexia há 10 anos, moveu os Bitcoins e vendeu e não sei o que, e fez isso, né? Ou uma carteira, os Bitcoins de Satoshi que estão em posse dele, né, sabidamente associadas a ele, Bitcoins que foram associados ao Pizza Day, como foi aquele Ordinals nos Satoshis, né? Assim, Satoshis raros. Então você tem uma série de associações do Bitcoin dada a esta blockchain pública, né? Rastreios. Então você tem empresas especializadas em rastreios. E este padrão de blockchain pública serviu para uma série de criptos, né? O Ethereum, Solana, enfim, todos contratos públicos, né, os contratos inteligentes públicos, auditáveis, onde você vê, né, no caso, por exemplo, do Tether, a empresa lançou tanto tokens, queimou tantos tokens, apreendeu tal carteira, bloqueou tal carteira que foi utilizada para crimes. Então, ainda de uma maneira muito menos comum e muito menos utilizada por estados, mas já presente esse rastreio, este bloqueio a pedidos, né, devoluções de carteiras, uma série de comportamentos que são um pouco fiduciários, por assim dizer, né, Felipe? Acho que a palavra certa é uma coisa meio legacy, como se costuma dizer no Brasil, né? Uma coisa de um sistema que, teoricamente, o Bitcoin veio para mudar, mas esta blockchain pública tem permitido essas coisas fiduciárias, né? A grande questão, eu acho que é que ninguém conseguiu ainda abrir mão dos velhos padrões. Esse que é o problema. Então, você tem acesso a uma coisa nova que, assim, porra, de fato é revolucionário, convenhamos. A gente está fazendo esse episódio, trazendo isso aqui, mas, assim, a gente gosta de Bitcoin, tá, gente? O dinheiro que a gente tem tá em Bitcoin. Mas, assim, ainda assim é interessante falar que você tem uma puta de uma tecnologia revolucionária, só que todas as pessoas ainda tentam tratar ela, tentam trazer ela
para um ponto de vista fiduciário. Tanto que a gente está tendo uma grande adoção em ETF. Cara, ETF é fiduciário. ETF de Bitcoin não te dá liberdade de porra nenhuma. Bitcoin, corretora, não te dá liberdade de nada. Então, assim, você tem que ter essa noção dessa fiduciarização que o pessoal faz de coisas relacionadas a Bitcoin. E eu expando essa ideia de fiduciarização quando a gente fala também, quando eu encho o saco, quando eu falo que as pessoas não querem, não aceitam transacionar com Bitcoin. Mas, enfim, é outra coisa, é outra história. Mas é porque eu acho que, nesse caso, você, além de ficar usando só o fiduciário, você nunca vai trazer o mundo para aquela realidade que é calcular os preços em Bitcoin, por exemplo, ou de dar valor às coisas em Bitcoin. Como é que eu sei que, porra, um box de banheiro custa 0.001892 sats, por exemplo? Nunca vai acontecer se tudo que eu faço é usar, porra, fiduciário como exemplo, né? Enfim, e aí você fale. Só fazer uma pequena menção honrosa, né, assim, de frase, que você falou de não utilizar como dinheiro. Fernando Urich visitou Rolante esses dias, né? Assim, a gente está gravando 21 de dezembro, acho que foi dia 20 que ele esteve lá, ou ainda está lá. Mas ele colocou uma frase muito interessante, né? O importante não é fazer dinheiro com o Bitcoin, é fazer do Bitcoin o dinheiro. Né? Então, assim, é lógico que a grande maioria, né? Todo mundo do ETF, né? Michael Saylor, né? E MicroStrategy estão com dívidas em fiduciários, têm obrigações com o fiduciário. Então, assim, não pensem que ele só vai comprar Bitcoin e guardar o resto da vida. Em algum momento, esse cara vai ter que liquidar coisas para pagar dívidas, né, de fiduciário, assim como mineradores fazem. Né? Então, entenda que os incentivos de um ETF, de uma MicroStrategy da vida, não está ligado diretamente ao Bitcoin como um dinheiro soberano. Não é isso. Né? Eles estão sendo utilizados como reserva de valor. E a analogia com o ouro digital é perigosa, né, nesse sentido, porque se é um ouro digital, o Estado sabe muito bem o que fazer com ouro físico e vai fazer as mesmas coisas com o digital. Não tem como. Né? Na medida do possível deles, né? Mas se você for olhar, da mesma forma que você tem mais tecnologia envolvida no ouro digital, você também tem muito mais tecnologia sendo empregada para controlar, rastrear e, sei lá, de alguma forma olhar a movimentação desse, em tese, ouro digital, né? Enfim. São outros 500, mas... E essa blockchain pública tem permitido esta série de interferências, né, estatais. Na verdade... Eu já digo, já tiveram pessoas presas por causa de uma blockchain pública, né? Aquele site lá no começo, Silk Road, né? Já teve gente, os criadores da Samurai, né? do CoinJoin, já foram presos, e tem pessoas com bitcoins menos fungíveis por causa disso. E isso é um backdoor, por assim dizer, da blockchain pública, que está migrando para os projetos de CBDC, que não necessariamente precisam ser públicos, mas eu estou falando dessa tecnologia de chaves públicas, onde o Estado, como emissor daquele token, dentro de uma blockchain pública, ele tem o poder de associar o CPF ou o registro daquela pessoa àquela carteira com a mesma tecnologia de uma blockchain pública, só que ele pode deixar, inclusive, privado para ele, né? Não deixar os nodes públicos. Mas este poder de uma blockchain pública
ser utilizado por Estados, ser apropriado por Estados para a introdução do totalitarismo das CBDCs. Então, assim, quem criou a tecnologia que permite uma CBDC ser o totalitarismo monetário foi o Bitcoin. Isso que eu ia falar agora, assim, foi trazida essa tecnologia e todo mundo começou a implementar. Primeiro veio o Bitcoin, depois vieram as cópias, e aí agora você tem o quê? Alguém, na forma do Estado, né, do governo, que entende que ele pode pegar a mesma tecnologia, fazer uma breve mudança, de forma que você não veja o saldo de todo mundo, né? Só o governo que pode ver o saldo de todo mundo. Sim. Não E precisa ser minerado, né? Assim, aí entra uma outra coisa do Proof of Stake, ou Proof of Authority que eles usam, né? De emissão de tokens, como é feito, por exemplo, no Ethereum, como é feito no USDT, né? A empresa que emite. Então, lógico que não foi só o Bitcoin, mas esses conceitos, quem iniciou e mostrou algo viável foi o Bitcoin. sim, exatamente. Aí a grande, assim, tudo bem, a gente não pode, eu não posso culpar o Bitcoin por tudo, né? É claro, mas a gente tem que analisar uma coisa. As tecnologias que estão sendo aplicadas hoje, né, em CBDCs, que são provenientes do que foi na descoberta do Bitcoin, assim, na criação do Bitcoin lá atrás, descoberta, coisa horrível. E o que a gente tem aplicado hoje em CBDCs, eles têm a mesma origem, não gera culpa, tá? Só que, se a gente for avaliar o Bitcoin hoje, como ele está sendo usado, ele talvez é pelo menos um teste para ver como que vai ser aplicado o CBDC a nível mundial. Por quê? Uma empresa grande ou um grande governo que consegue ver que ele pega o Bitcoin, rastreia os movimentos de Bitcoin, vê para quem que foi, acha pontos de KYC onde ele descobre quem que é a pessoa envolvida. Se ele vê que ele tem poder de fazer isso com o Bitcoin, que querendo ou não tem uma estrutura descentralizada e que não dá o total poder ao Estado, se eu faço uma CBDC, meu amigo, acabou. O governo já está entendendo isso. Ele sabe que ele consegue fazer isso a nível de Bitcoin. Cara, é só pegar. Ô, gente, porra, tecnologia revolucionária, a gente quer o bem de vocês, a gente vai entrar na vanguarda do mundo para melhorar isso e aquilo, introduz uma tecnologia muito parecida, e aí o que ele faz? Mesma coisa, ele só vai controlar de forma mais fácil, porque o cara hoje ele já sabe, ele consegue ver que ele controla, ele sabe que o seu dinheiro foi para a China, para alguém na puta que pariu. Ah, sei lá, cara. Eu acho que toda essa falta de privacidade dessas transações é um pouco da analogia do Matrix, né? Se Neo fosse o Bitcoin, o Smith seria a CBDC, sabe? É aquilo que cresceu e se desenvolve para equalizar a equação, sabe? Porque nós estamos o lastro, o roupante ou a esperança de liberdade que o Bitcoin trouxe com ele a prova de funcionalidade de algo que está sendo utilizado para o totalitarismo monetário que nunca se viu na história da humanidade. É um poder ao dinheiro mais absoluto do que as monarquias mais absolutistas da Idade Média ou Idade Moderna. Né? Você ter no Banco Central, no governo, a capacidade
de imprimir o dinheiro que ele quiser, de rastrear todas as transações monetárias de todos os indivíduos, de bloquear automaticamente o dinheiro do indivíduo, de criar, por exemplo, um dinheiro com prazo de validade de uso, de criar dinheiro que só pode ser gasto em determinadas situações. Por exemplo, um vale-leite. E a pessoa só pode usar o vale-leite no lugar que ela quiser, que o governo quiser determinar. Né? Uma pandemia, por exemplo, poderia colocar você a ponto de você só pode gastar em supermercados a 1 quilômetro da sua casa, porque você não pode circular. Né? Se a gente tivesse CBDC e uma pandemia, aí, meu amigo, aí o povo ia sofrer mesmo, viu? Porque dava para fazer muita coisa, tá? Uhum. Então, tudo isso baseia-se na tecnologia criada no Bitcoin, que já existia alguma coisa parecida no sistema bancário também. Não vamos mostrar que não existia nada parecido antes, né, do dinheiro eletrônico bancário, mas permitiu que olhasse um projeto open source aberto e falasse, cara, isso aqui permite muita coisa, seja de análises, né, de olhar um chain analysis da vida, né, e falar, nossa, como eles conseguem descobrir isso, deixando a própria empresa privada fazer isso, mas você descobrir uma série de coisas, né, como tem a entrevista do Avelino aqui com a gente, mostrando que ele teve que prestar esclarecimentos na polícia porque ele comprou um Bitcoin que há 5 transações atrás tinha sido usado para crimes. Ele teve que mostrar a origem dele. Olha, comprei aqui, tá aqui a nota fiscal, não sei o quê, comprei da corretora. Então, tem que mostrar essas coisas. Essa tecnologia toda do Bitcoin está sendo implantada, está sendo usada, está sendo olhado como isso, né? Tirando das pessoas mais ainda da privacidade. E esse ponto é um problema, né? Porque a gente vem falando, não existe liberdade sem privacidade. Não existe uma liberdade. A gente sabe, não existe uma liberdade plena. Mas você não ter liberdade com o próprio dinheiro, aí a coisa complica. Aí a gente está falando do. Né, se a gente voltasse 100 anos no tempo e falasse isso para algum americano, ele ia dizer isso é coisa dos comunistas e não sei o que e tal, né? E os caras estão vendo isso nascer no próprio país hoje. Na verdade, assim, é um movimento mundial, né, onde os governos, eles vão migrar para isso, porque, assim, eu acho que é um passo que é irreversível porque faz parte do progresso tecnológico das coisas. Só que, ao mesmo tempo que vem esse progresso tecnológico, virá também, né, outras formas de controle, visto que todo o Estado funciona à base de controle sobre as pessoas que residem dentro daquelas fronteiras, né? Então, assim, vai caber às pessoas acharem uma forma de sair disso igual existe hoje em dia. Todo mundo não arranja um jeito de pagar menos imposto. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo vai achar uma forma de tentar fugir disso. A grande questão é que a gente está vendo isso como o problema que ela pode ser, né? Tipo assim, a gente não tem soluções ainda. Assim, existem algumas soluções, né? Mas a gente não tem tanta ideia de como que vai ser a CBDC e como que a gente vai resolver o problema das CBDCs, né? A grande questão é que a gente está sujeito a muitos problemas e que eles não são bons, assim. São, na verdade, assim, eles são bem ruins até, eu diria, né? A depender do estado. Você imagina você botar na mão na mão dos donos do Brasil, né? Que eu não preciso falar quem é, mas quem vê um pouco de política sabe que não é o presidente. Agora, você põe, porra, uma CBDC nas mãos dos donos do país ali, que
O cara consegue ver tudo que você fez, tudo que você não fez, não precisa de ação judicial, não que valesse de muita coisa, né? Não precisa de nada. E aí o cara consegue não só ver o que você fez, para onde que foi, de onde que veio, e principalmente travar todo mundo. Porra, assim... É descabido, cara. É perigoso, né? Esse embrião todo que foi criado. Acho que vale a menção honrosa, né, de algo que já tem 10 anos, que analisou profundamente esses problemas do Bitcoin e tem sistematicamente trazido soluções em termos de privacidade e fungibilidade, que é a blockchain não pública do Monero. Acho que... E me lembra muito as respostas, né? O Bitcoin tem sido muito aceito por governos, países, fundos de investimento, quase que da mesma forma, no sentido oposto, onde Monero tem sido proibido, negado e perseguido por jurisdições de governo, mostram que talvez a real oposição esteja numa blockchain fechada. Né? Não fechada por governos, mas privada e distribuída. Né? Preocupações essa que o próprio Satoshi levantou. Né? Então, é alguém que se... Por isso que a gente tem até o episódio fazendo uma possível associação entre o criador Satoshi e o Nicolas van Zaberrega, que é o criador do Monero, porque era alguém que, se não ligado diretamente ao projeto inicial do Bitcoin, mas era alguém que entendia profundamente as limitações que aquilo trazia e a necessidade de um dinheiro mais fungível e menos rastreado, porque esse rastreio todo permitiria uma coerção, uma força coercitiva estatal que houve, né? E há uma força coercitiva disso na rede do Bitcoin. Cara, eu acho assim, todos eles são ferramentas, né? O Monero é uma ferramenta, o Bitcoin é uma ferramenta, VPN é uma ferramenta, se você usa, sei lá, aquele outro telefone que é o sem Google lá, eu esqueci o nome dele, é um Calyx OS, essas coisas assim, tudo isso são ferramentas que você vai usar, né, de certa forma, para conseguir, ou para tentar, pelo menos, ter mais privacidade num meio onde você não tem privacidade. Você pode usar todas essas ferramentas, você pode usar algumas dessas ferramentas, ou você pode não usar nenhuma dessas ferramentas. Em todos os casos, você ainda assim precisa você usa essa ferramenta. E se a gente for analisar o uso da ferramenta Bitcoin on-chain, como a gente usa naturalmente, não é das melhores opções dentre todas essas para você ter, né, essa privacidade que a gente está falando que seria interessante ter, considerando a ameaça que está por vir, não só de CBDC, né, mas também de outras coisas que têm aí acontecido, né? Então, assim, não falo mal de tudo, né? Muito pelo contrário, longe de falar mal do Bitcoin, eu gosto muito, mas são pontos que a gente tem que levar em consideração que, assim, a tecnologia dele é o que, né, nos trouxe isso e, cara, convenhamos, ele só não foi banido, deslistado, como é o caso, por exemplo, do Monero, por algum motivo. Existe alguma coisa aí que, porra, você não tem deslistagem de Ethereum, de Bitcoin, ou dessas outras coisas que existem por aí, e você tem deslistagem de moedas como o Monero, por exemplo, né? Eles deslistam geralmente criptos de privacidade no geral, né?
mas Ou você... exigem situações adicionais, né? Exige um KYC específico. Tipo assim, por quê? Isso tem alguma explicação aí por trás, que não é possível que ninguém tá vendo isso, sabe? Então, assim, existe, né, realmente alguma coisa que, porra, mostra que, cara, faz sentido o que esses caras estão fazendo aqui para fins de privacidade. Por quê? É aí que o governo está atacando. É isso que o governo realmente está correndo atrás. Então, assim, se a gente for olhar, né, que quem contribui mesmo para o totalitarismo, não vou dizer que contribui em todos os aspectos, mas eu, assim, eu tomaria medidas adicionais de segurança e de privacidade quando, né, usando o, o Bitcoin on-chain como a gente usa, por exemplo, entendeu? Muita gente usa, por exemplo, a compra através de P2Ps, né? A gente recomenda ao nosso parceiro, a Sovereign Swap, mas é uma boa, uma opção, mas assim, ainda assim, vale a pena você agregar mais camadas, talvez eu diria, né? Para você realmente ter uma liberdade que provém da privacidade. E esta preocupação adicional, ela só existe por causa dessa blockchain pública, né? Ah, com certeza. Né? Como a gente fala, a gente mesmo recomenda. Quero comprar Monero, como eu faço? Sovereign Swap. Mas e depois como é que eu faço? Número da carteira e ponto final. Não precisa mais nada. Né? Assim, aí a questão é só associação através de valores, como você vai transferir, né? Mas pô, VPN e rede do Monero esquece, né? Via de regra, você tá num dos mais altos, assim, o custo para te rastrear é muitíssimo mais elevado do que uma blockchain pública. Então, são quase escalas de grandeza, né? Eu acho que vale a pena a gente colocar escalas de grandeza na coisa, né? Utilizar o dinheiro fiduciário, papel moeda, te dá uma certa privacidade. Exatamente. Utilizar Pix e dinheiro eletrônico, né? O depósito bancário, que funciona como se dinheiro fosse, te tira absurdamente a privacidade. Né? Então, é uma escala de grandeza menos privada. As CBDCs, utilizar elas é ter zero privacidade. E aí você entra, utilizar o Bitcoin já é uma camada de privacidade maior. Né? Especialmente se você opera em várias jurisdições, então a coisa já fica mais tranquila. O custo de um atacante estatal aumenta muito, né, para tentar rastrear isso, né, para tentar olhar e ver e tentar, né, assim, é virtualmente impossível o cara tentar pegar de você por uma via legal se você estiver fazendo uma autocustódia bem feita. Então, tem todos esses pontos, e acho que a cereja do bolo disso é você utilizar uma rede privada como o Monero, que aí a coisa, né, aí é uma outra escala de grandeza acima disso. Você tem total privacidade, total fungibilidade, né? Não vai ter listofac de carteiras de Monero. Né? Exatamente. Não existe uma coisa dessa, né? Uma coisa que agregaria muito para fins de privacidade, né, com o Bitcoin, e eu sei, eu falo isso sempre, mas é a questão de transacionar, né, com o Bitcoin. Não estou falando no uso de Lightning ou de Liquid, mas que fosse Bitcoin on-chain. Que a gente fizesse grandes transações a nível de Bitcoin on-chain. Só de você fazer essas movimentações a nível de Bitcoin on-chain,
você já poderia ter um nível muito maior de privacidade. Por mais que às vezes, não, eu sei que eu estou comprando o carro do Hugo, eu sei que essa carteira é minha, eu sei que aquela carteira é do Hugo. Por mais que você tenha esse nível de conhecimento das carteiras, ainda assim, num registro público, a nível, porra, de um país que seja, todo mundo usando e fazendo essas transações, diversas transações ocorrendo, você tem um número de dados fluindo pela blockchain muito maior, e isso permite com que você talvez tenha muito mais, assim, dificuldade de rastreio, quem sabe. E assim, é uma ideia, tá? Porque você podendo receber dinheiro em Bitcoin e passar para frente em Bitcoin, você também está, né, mais sujeito a um pseudo-anonimato, porra, completamente diferente do Pix, que manda o seu nome completo e mais uma parte do seu CPF para outra pessoa. Então, assim, se a gente for avaliar, né, eu acho que Sim. já seria uma coisa boa, né? Não é o ideal a nível de privacidade, óbvio, né? Se a gente tiver o surgimento de uma CBDC, não vai ser só isso que vai resolver o problema dela, mas ainda assim é válido você já começar a tomar, né, essas medidas e esses cuidados. Não é o caso do extremista de privacidade que a gente traz no curso, mas é o primeiro passo do cara que está começando a se preocupar não só com o que o governo vê que ele faz, o que o governo vê que ele movimenta, ou o que outras pessoas têm acesso, se fosse o caso, ou se ele quer sair do país, o quanto, como que ele vai tirar esse dinheiro do Brasil, todas essas coisas. Esse cara, quando ele começa a ter essa preocupação, ele vai passar por essa camada, não só para fim de proteger capital, mas também porque ele vai precisar de ter um pouco menos de coisas atreladas a ele. Então, assim, é um processo que já ajuda demais. Cara, eu vou fazer uma síntese polêmica que eu vou publicar depois, assim. Sabe aquele povo que fala que o Bitcoin ainda é cedo? Hum, Posso até concordar com isso, ainda é cedo. Mas se você, indivíduo, você que está ouvindo isso, ainda não se preocupou com a privacidade do seu dinheiro, eu tenho que te dizer um negócio, já está tarde. é. Aí já é o contrário. Já está tarde para você começar a se preocupar, né? Então, assim, se você começar hoje, você está atrasado. Você precisa dedicar um pouco mais de estudo a isso para começar a entender como você vai trabalhar em relação a isso, como você vai melhorar a privacidade, o direito à privacidade da tua energia monetária. Então, comecem a se preocupar, se ainda não se preocupam com isso, eu acho que é hoje tão ou mais importante do que você fazer aportes financeiros, aportes monetários. Eu acho que é tão ou mais importante você saber com qual nível de privacidade você vai fazer esses aportes e por que você está fazendo de um jeito e não de outro, né? Ou qual é o percentual que você, né, como a gente fala no curso, qual é o percentual de dinheiro que você está deixando privado, qual é o percentual de dinheiro que você está deixando público e por que você está fazendo cada um dos dois dessa forma. Então, respondendo essas perguntas e dentro das suas convicções e teses pessoais, é importante que você tenha um dinheiro com privacidade. Bom, Né? vamos? Vamos para a notícia? Então, por quê? A notícia tem muito a ver com o que a gente estava falando. E olha só, não tá aparecendo isso em quase lugar nenhum, cara. Mas a Gate.io, corretora, certo? Uhum. Está deslistando o Monero. Puta, verdade! É, Cara, eu salvei um tweet disso e esqueci de. Verdade. Oh, bem isso foi. lembrado. Cara.
Saiu Tava ontem. quase dormindo, cara. Eu vi isso. Cara, saiu ontem. É assim, ó, gente, hoje é dia 21 de dezembro, para dia 25 de dezembro, eles estão deslistando o Monero e hoje as pessoas já estão tendo dificuldade em transacionar, seja enviar, seja sacar, porque eles já estão reduzindo o quanto que eles têm de Monero na corretora. Então, assim, muita gente vai sofrer com isso daí, vai ficar sem, né? Porque quem deixa dinheiro na corretora não tem nada, mas ainda assim, a gente está vendo aqui mais uma vez uma situação aonde, porra, algo está mostrando que, olha, isso aqui realmente funciona. Isso aqui Uhum. realmente dá privacidade e a gente não quer que vocês tenham essa privacidade, ou a gente não quer compactuar com esse nível de privacidade. Eles estão criminalizando isso igual você criminaliza, por exemplo, drogas e essas coisas hoje em dia, sabe? O direito à privacidade está sendo criminalizado, né? O que você tem a Exatamente, esconder, né? exatamente. É Como essa assim? a Então grande você é um questão. criminoso porque você não quer? Não, quero privacidade, meu amigo. Eu quero, Exatamente. Essa, eu quero fazer minhas necessidades com a porta fechada. Por quê? é, Porque você é um criminoso? Não. Pô. é, então, assim, é complicado, cara. É o que está acontecendo, né? Tem poucas notícias sobre isso, é claro, eu achei algumas assim, mas da própria Gate.io tem o na Monero.com, mas assim, não está sendo muito falado. Me manda E depois, por favor, que eu preciso fazer tweet disso e encher o saco. tá, então você faz. Mas assim, a grande questão é que, pô, você tem algo que pelo menos está sugerindo que funciona. É assim que eu vejo, pelo menos, né? E que, cara, sei lá, eu fico um pouco preocupado. Eu fico um pouco preocupado, não pelo Monero, né? Mas pelo rumo que as coisas estão tomando. Porque se você for olhar mesmo em si o Monero, porra, olha o gráfico dele, o preço dele ele se mantém a mesma coisa que antes. Ai, mas ele não valoriza igual o Bitcoin. Fato, ele não valoriza igual o Bitcoin, ele não é aquela reserva de valor igual o Bitcoin é. Mas Não é o propósito. mas aqui, moeda é para você trocar, porra. Quando você pega a moeda e investe em alguma coisa, você espera retorno. A moeda que você deixa na carteira é para você pagar coisa, é para você trocar. Então, Monero é para você trocar. Não é para você Uhum. enfiar em algum investimento e querer que ele renda 10% ao ano. Então, assim, tem nuances, tá? E olha só, e essa fala não impede, em nenhum momento, eu não falo contra o Bitcoin nessa fala. Eu só estou falando que Monero foi feito para ser usado. Uhum. Entendam que uma coisa não invalida a outra, não seja maximalista. Muito bom. Muito bem colocado. Cara, é a tendência, né? O Monero tem sido deslistado porque as jurisdições estão encontrando problemas neles e corretora está pensando no maior volume financeiro, maior lucro, né? Por que ela vai deixar de atender uma série de países que já deslistaram o Monero e, enfim, é uma dor de cabeça que o mainstream não quer, né? Não quer por quê? Porque privacidade não é crime, mas está sendo encarado como tal, como um pré-crime, né? Tem um filme lá daqueles, esqueci o nome, Pre-Code, uma coisa assim, que tinha uns pré-crimes, né? Que eram uns caras, umas pessoas que previam os crimes e os caras agiam no pré-crime, né? Dava o flagrante antes do crime acontecer. É o Tom Cruise até. A privacidade está indo por esse caminho, né? É um pré-crime. Como assim? Não é? Você quer ter. Você não quer dizer para mim tudo que você ganha, tudo que você faz, tudo que você usa com o seu dinheiro, tudo que aquilo que eu observo. Então você está errado. E a sociedade tem visto um pouco isso, né? O indivíduo normal, ele acha isso, né? Não tenho nada a esconder, então minha vida é um livro aberto. Não, inferno, um livro aberto. Amigo, você tá pagando para ser sodomizado, como diria o grande Renato. É a grande. Eu acho que é o Edward Snowden que fala isso, né? Você falar que você não tem. Você pode mostrar tudo porque você não tem nada a esconder, é a mesma coisa que você
Falar que que pode tirar a sua, como é que fala? A sua liberdade de expressão, porque você não tem nada a dizer, sabe? É a mesma coisa. Exato, exato. Bem por aí mesmo. Bom, é isso. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, deixa o like. Manda esse episódio para aquele seu amigo que acha que o Bitcoin é a solução perfeita criada por Deus, vai. Só para a gente mostrar onde está onde uma solução dessa, né, uma blockchain pública, botou um puta backdoor para os estados chegarem solando agora, né? Então, manda isso para ele ver onde a narrativa dele tá errada, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.